Seja muito bem-vindo a um pouco que sei. Hoje é quinta-feira e esse vai ser o nosso quinto episódio do Entre Mundos e Versículos. Prometo que depois desse eu garanto que vou trazer um outro mundo, que vai ser o mundo dos livros, e é uma ficção cristã, e provavelmente vai ser 6 vídeos porque são divididos em 6 partes. Depois eu vou revelar o nome da ficção que é, mas fiquem atentos. E hoje eu vou falar sobre um anime muito profundo e muito poético, chama Sou no Frieren. É um anime que conta a história de Frieren, uma elfa que, junto com um grupo, liderou um embate com um rei demônio e venceu. E depois ela foi viver a vida dela. Porém, nesse processo, ela se apaixonou pelo guerreiro que estava junto com ela, que é o Himmel. Só que, entretanto, todavia, ela, ao se apaixonar, quando ela vai voltar, ela já se retorna para o funeral dele. Então o tempo que ela tinha com ele se perdeu. E aqui vem a pergunta que está a tema aí, o tempo que temos. Porque eu queria falar, a Frieren, ela tinha a eternidade inteira, mas ela não conseguiu construir algo valoroso dentro daquele tempo que ela tinha. E o tempo não é medido em anos, mas em memórias. Muitas vezes ela deixou de vivenciar essas memórias, porque estava preocupada com outros pontos, outras situações. E aqui eu já quero citar 3 versículos. Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcançamos um coração sábio. Salmos 144, 4. Todo ser humano é como um sopro. Os seus dias são como sombra passageira. E Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esses 3 versículos trazem a mentalidade nossa sobre o tempo. E o que a Frieren entende? Ela não conseguiu viver esse tempo com o Himmel, e ali ela junta-se com um novo grupo de aprendizes, que é a Fer e o guerreiro Stark. Até então tem um negócio muito legal sobre emoções também. O Stark, na primeira embate dele com um dragão ali, ele tem medo. E aí o mestre dele estava com a Frieren no processo dessa luta contra o rei demônio. E o mestre dela também tinha medo. E isso ele falava que o impulsionava para enfrentar muitas coisas. Porque às vezes aquele medo seria mais temor, aquele cuidado, você fica mais cauteloso, né? Mais cuidadoso. Mas eu queria focar muito nessa questão do tempo. A Frieren, ela tinha eternidade, mas, poxa, ela não soube aproveitar. Então, com esse grupo, ela começa a entender valores nas coisas. A Fer, que é sua aprendiz, ela não entende, né? Não entende porque a Frieren foca tanto em magias bestas, como magia de lavar roupa, magia de construir roupa. Ela tem algumas magias assim de lavar louça. E não é só magias para luta, mas é porque a Frieren já passou por um processo que a Fer tá passando, então ela tem total paciência dentro disso. E é muito legal nessa jornada porque o anime vai trabalhando muito essas questões de emoções, de situações de visão, lutas, a questão do ódio, a questão do amor, a questão do se apaixonar também. A Frieren, ela mostra isso, né? E ela mostra também esse sentimento que ela tem de o Himmel. E uma coisa interessante, o Himmel, ele foi o herói que ajudou, né? Porém, tinha uma lenda de uma espada que poderia matar o rei demônio. E essa espada tá lá presa até hoje. Himmel matou o rei demônio sem essa lenda. Então quebra um pouco dessa ideia das crenças limitantes que a gente fala, né? Esse processo de crenças que a gente tem ali, limitantes, quebram também isso, né? Às vezes as pessoas ficam presas a promessas, a liderança, a dizeres. E esses dizeres às vezes não querem dizer nada. Basicamente uma trava ali para a sociedade. Então a Frieren, ela traz esse sentimento. E é aqui que vem a pergunta. Por que eu quis colocar o versículo de Eclesiastes, tá, pessoal? É o seguinte, Eclesiastes é um livro fantástico, que é o Salomão mostrando ali que Provérbios, ele é fantástico, mas Eclesiastes mostra a realidade no todo. Às vezes, realmente, o ímpio vai ter o seu valor, mas, na verdade, a gente entende que lá na frente ele vai sofrer e graças a Deus, a salvação vai acontecer para o justo. Mas que quando aqui Salomão pontua, tudo tem seu tempo determinado, às vezes a gente toma muito cuidado, que a gente prega muito um determinismo, né? Tem coisas que vai ter tempo de alegrar, vai ter tempo... E, vou ser sincero, não está errado, tá? Mas
essa ideia de Salomão é quando a gente conversa com nossos avós, por exemplo, eles falam assim, no meu tempo tinha isso, no meu tempo tinha aquilo. O que Salomão está falando? Cara, aproveite o tempo. Existe o tempo para chorar, então viva a intensidade desse tempo. Existe o tempo para se alegrar, viva a intensidade desse tempo. Saiba que se você estiver na alegria, pode ser que você vá para a tristeza. Se você estiver na tristeza, saiba que você vá para a alegria. Mas o detalhe é, aproveite o tempo. E a pergunta que eu faço é, quanto tempo temos? Quanto tempo temos? Porque muitas vezes a gente deixa de aproveitar os dias com a nossa família, deixa de aproveitar os dias com as pessoas que nós amamos. E por conta de correria de trabalho ou até de decisões egoístas até da nossa parte. E essa pergunta que eu faço para você, espero que ecoe no seu coração. Você está valorizando o tempo que você tem? Você realmente está fazendo valer esse tempo que tem um propósito para toda a situação? Se você está trabalhando, o propósito está acontecendo. Se você está tendo tempo com a sua família, o propósito está ocorrendo. Por que eu falo? Porque é tudo passageiro. A vida é um sopro. Então aproveite o tempo que você tem com as pessoas. E isso que eu queria enfatizar. O tempo, ele tem que ser aproveitado. Por quê? Hoje ele é nosso inimigo, né? Conforme o tempo passa, mais velho a gente fica, mais perto da morte a gente vai. Porém, com a volta de Jesus, e nós cremos que ele vai voltar, o tempo vira nosso amigo, porque é a eternidade. Então a gente gastaria o tempo para conhecer cada vez mais a Jesus, e aí o tempo se torna algo prazeroso. E essa é a mensagem principal desse anime que eu queria trazer para vocês. Valorize o tempo com quem você ama. Valorize o tempo com Deus. Valorize o tempo que você tem. Não perca tempo com coisas egoístas, mas valorize o tempo. Tenha o seu tempo de entretenimento, mas valorize. O seu tempo, ele é valoroso e ele é, entre aspas, vamos falar assim, escasso, porque você não sabe a hora que ele vai acabar. Então valorize. Muitas vezes a gente tenta falar assim, vou dar um futuro melhor para os nossos filhos, eu vou trabalhar o triplo. Nossa, eu vou trabalhar. E nada contra, tá? Se você acha que Deus te deu esse caminho, siga. Mas às vezes a sua família está implorando você trabalhar as 8 horas que precisa e passar um tempo com ela. Isso vai ser muito mais doloroso do que você trazer um turbilhão de dinheiro para trazer presentes ou qualquer outra coisa que supra a sua ausência naquele ambiente. Gaste tempo com quem você quer. E gaste tempo com quem você ama, na verdade. Com você quer, não, mas com quem você ama. Gaste tempo. Cara, mas eu trabalho muito, eu preciso pagar contas, mas eu consigo ficar 1 hora com a minha família. Faça essa 1 hora render, parecer que vale 10 horas do seu dia. Faça esse momento ter algo bem de propósito dentro desse tempo determinado. Viva isso intensamente. A Frieren depois ela entende, ela começa a viver esses processos no anime, e é até legal. Uma outra observação que eu queria fazer é, ali, né, no final da primeira temporada, ela encontra um outro mágico, agora eu não me lembro o nome, e ele fala que o Himmel foi um herói para a sociedade, mas o engraçado é que ele não é lembrado pelos feitos de luta, ele não é lembrado pelo ter matado os demônios que atacam a cidade, por tudo isso. Ele é lembrado pelas ações que ele fazia dentro da cidade, que era cuidar de pessoas, que era, às vezes alguém precisava passar alguma coisa, ele estava perto, e então essas pequenas ações foram lembradas, e eu falo que são legados. Muitas vezes o nosso filho vai ficar feliz com o videogame que a gente dá, às vezes com algo que a gente proporciona financeiramente, mas te garanto que as melhores memórias são quando você sentou com ele e gastou um tempo com ele. Até jogando videogame com ele, mas gastou esse tempo com ele. Então que você possa aproveitar essa mensagem aqui e gastar tempo com quem você ama, gastar tempo com Deus, gastar tempo para se encontrar, ver o valor do tempo e valorizar sempre o tempo. Muito obrigado. Esse é o episódio 5 do nosso Entre Mundos e Versículos, que a gente tenta trazer algo de fora, pincelar algo bíblico e trazer para a mesa. Lembrando que eu não falo que Soul Frieren é um anime cristão e tudo mais, mas os animes trazem muito entendimentos. E aguardem, o próximo Entre Mundos tá bem legal e vai ser de um livro de ficção cristã e vai ser muito legal porque eu vou dividir em 6 partes, beleza? Que na verdade esse livro se divide em 6, né? E então espero que vocês gostem e que Deus abençoe. Lembrando, curta, comenta, compartilha.
Agradeço muito sempre os feedbacks. Segue a gente no Spotify, ativa o sininho aqui, se inscreva no canal e que Deus abençoe a sua vida. Valeu!